Vamos imaginar um cenário. Você acorda ao amanhecer, não em uma cama quente e confortável, mas em um monte de palha que fede a mofo e urina. Suas roupas consistem em nada além de trapos. Suas mãos estão cobertas por um mapa de cicatrizes antigas e mordidas frescas e ardentes. Esta é a sua realidade, pois você não é um cavaleiro em uma armadura brilhante. Você não é um mercador rico, nem um monge silencioso, nem um nobre poderoso. Você é um caçador de ratos. E no mundo da Europa medieval, isso significava que sua vida era a miséria absoluta. Você não era respeitado pela sociedade e certamente não era rico. Você não usava uma pesada armadura de placas e não empunhava uma espada lendária. Mas você era absolutamente indispensável para a sobrevivência, porque os ratos estavam em todos os lugares. Você já se perguntou como uma civilização funciona quando está literalmente afundando em sua própria sujeira? No mundo medieval, as cidades eram incrivelmente nojentas. Não havia sistemas de esgoto adequados, nem coleta de lixo para remover a sujeira. E definitivamente não havia empresas profissionais de controle de pragas. As pessoas jogavam seus resíduos, tanto humanos quanto animais, diretamente nas ruas estreitas. Os alimentos eram armazenados em caixas de madeira simples e vendidos por vendedores sem qualquer proteção contra vermes. As ruas estavam constantemente entupidas de esterco, carne podre e carcaças de animais mortos. Os ratos prosperavam nesse ambiente como reis. E é exatamente aqui que você entrava. Você era a alma azarada, cujo trabalho consistia inteiramente em caçar e matar esses ratos antes que eles pudessem espalhar sua sujeira e a peste. Era um trabalho sujo, perigoso e absolutamente horrível. Suas ferramentas para esse ofício eram simples e brutais. Você provavelmente carregava um pesado porrete de madeira, um saco de lona e talvez algumas gaiolas de arame. Alguns caçadores de ratos usavam cães ou furões, que eram especialmente treinados para perseguir ratos através de túneis apertados e porões escuros. Outros não confiavam em nada, além de seu próprio instinto, e se jogavam em buracos com as mãos vazias. Sim, com as mãos vazias. Você passava seus dias rastejando por espaços escuros e apertados, sótãos, porões úmidos, celeiros, depósitos de alimentos, tavernas e até covas abertas, em busca desses pequenos monstros rápidos e guinchantes. Você conseguiria se imaginar enfrentando um enxame de predadores agressivos na escuridão total, com nada além de um pedaço de pau? Quando você finalmente os encontrava, era uma guerra total. Você balançava seu porrete em desespero, chutava forte com suas botas pesadas, batia gaiolas e, às vezes, simplesmente agarrava os roedores com seus próprios dedos. E os ratos revidavam. Eles mordiam, arranhavam, gritavam e te cercavam. Um rato encurralado não apenas fugia, ele saltava direto no seu rosto. E lembre-se, nessa era não havia luvas de proteção, nem vacinas e nem antibióticos. Uma única mordida profunda poderia significar uma infecção terrível, uma febre ardente e uma morte solitária. Se a mordida em si não te pegasse, talvez as picadas de pulga pegassem. Porque, de longe, a pior parte do seu trabalho era aquilo que você nem conseguia ver. As pulgas. Esses pequenos insetos carregavam a peste bubônica. Veja bem, os ratos eram apenas o meio de transporte, mas as pulgas eram os verdadeiros assassinos. Enquanto você arrastava sacos cheios de ratos contorcidos e semi-mortos pelas ruas da cidade, seu próprio corpo se tornava um ímã para essas pulgas. Toda vez que uma pulga pulava de um rato moribundo para o seu tornozelo, isso poderia significar uma morte negra e agonizante apenas alguns dias depois. E você nunca perceberia até que fosse tarde demais. O que acontece quando o próprio trabalho que deveria salvar a cidade é aquele que traz o assassino silencioso para dentro da sua própria casa?
Bubões do tamanho de um ovo se formavam sob suas axilas e em sua virilha. Sua pele acabaria ficando preta. Você vomitaria, gritaria de dor, colapsaria e morreria, assim como tantos outros. Os caçadores de ratos, apesar de seu papel crucial para a saúde pública, eram frequentemente as primeiríssimas vítimas das epidemias de peste, porque viviam em contato constante e direto com a fonte e, francamente, ninguém se importava. Se você caísse morto em uma sarjeta, eles simplesmente procurariam outra pessoa desesperada o suficiente para assumir o trabalho. Sempre havia pessoas pobres dispostas a arriscar uma morte cruel por algumas moedas. E por falar em moedas, você não ganhava quase nada. Ser um caçador de ratos nunca foi um caminho para a riqueza. Na melhor das hipóteses, você ganhava um punhado de cobre por captura. Se houvesse um grande surto ou uma infestação massiva, você poderia talvez negociar um pouco mais, mas, no geral, você apenas sobrevivia. Você vivia nas favelas ao lado de mendigos, criminosos e leprosos. Alguns caçadores de ratos tentavam ser criativos para surpreender, oferecendo recompensas por rabo ou cobrando taxas por proteção mensal. Alguns chegavam a recorrer a táticas escusas, como soltar ratos capturados de volta em uma casa, apenas para serem contratados para capturá-los novamente. Outros alegavam ser encantadores de ratos ou usavam superstições para polir sua imagem pessoal, usando amuletos estranhos, murmurando orações ou alegando que podiam cheirar ratos através de paredes de pedra grossas. Mas não importava o que você fizesse para melhorar sua reputação, as pessoas ainda olhavam para você com desprezo. Você era considerado sujo, estranho e amaldiçoado. Os pais avisavam seus filhos para nunca falarem com você. Os padres pregavam do púlpito que seu trabalho era baixo, profano e possivelmente até demoníaco. Até as tavernas locais hesitavam em atendê-lo, porque ninguém queria beber ao lado do cara que tinha acabado de trazer um saco encharcado de sangue cheio de pragas mortas. Alguma quantia de dinheiro vale ser tratado como um monstro pelas mesmas pessoas que você está tentando proteger? No entanto, quando a peste atacava e as pessoas morriam como moscas, de repente todos precisavam de você. Eles imploravam por sua ajuda, ofereciam moedas, pão ou o que tivessem, apenas para que os ratos desaparecessem. Mas era sempre tarde demais. Você fazia o que podia, mas sabia a amarga verdade. Você não podia parar a morte negra com um porrete de madeira e uma gaiola. Você era apenas um curativo em uma ferida aberta e mortal. E mesmo assim, quando o pânico finalmente diminuía, eles te descartavam novamente. Você era enviado de volta para as sombras e de volta para a sujeira. Sua casa não era muito melhor do que a rua. Provavelmente você vivia em uma cabana de um cômodo que compartilhava com outros excluídos, carrascos, curtidores e talvez até coveiros. Não havia janelas e nem água limpa, apenas um tapete de palha e um balde. Você ia dormir todas as noites com o mesmo cheiro nauseante no nariz: sangue, mofo e podridão. E os ratos não se importavam que você fosse o caçador de ratos. Eles infestavam seu próprio lar também. Você podia matar 50 por semana e ainda acordar com o som de guinchos sob sua cama. Você podia destruir ninhos e ainda encontrar novos no vigamento. Você nunca terminava e você nunca estava seguro. Você estava preso em um trabalho que o perseguia até em casa como uma maldição. Alguns caçadores de ratos começaram a beber pesado para esquecer. Outros se refugiaram em orações desesperadas. Alguns perderam completamente a razão e murmuravam sobre ratos vivendo nas paredes, mesmo quando não havia nenhum. Porque ser um caçador de ratos não arruinava apenas o seu corpo, quebrava o seu espírito. A paranoia constante, a solidão esmagadora e o conhecimento de que as pessoas só o toleravam porque temiam o que o seguia. Isso o desgastava
até não sobrar nada. E aqui está o detalhe: os ratos sempre voltavam. Não importa quantos você pegasse, não importa o quão bom você fosse no seu trabalho, a sujeira, a pobreza e o caos da cidade sempre os produziam novamente. Você não resolveu o problema. Você apenas adiou o inevitável. Então, por que fazer isso? Para alguns, era o único trabalho disponível para não morrer de fome. Para outros, era uma tradição sombria passada por pais que também o fizeram. E para algumas almas estranhas, era uma vocação, um orgulho sombrio em estar entre as pessoas e a peste. Uma espécie de martírio, talvez. Mas, para a maioria, era sobrevivência e nada mais. Ser um caçador de ratos medieval significava rastejar na sujeira, lutar contra doenças mortais, ser mordido, arranhado, queimado, evitado e finalmente esquecido. Você era pobre, odiado e provavelmente morreria jovem. Você não tinha armadura, nem glória e nem legado para deixar. E, no entanto, sem você, as cidades teriam caído muito mais rápido. Pragas teriam se espalhado ainda mais e muito mais pessoas teriam morrido. Mas nunca construíram estátuas para caçadores de ratos. Não escreveram canções ou poemas épicos sobre eles. Você simplesmente desapareceu como os ratos que caçou. Sumiu. É por isso que sua vida como caçador de ratos medieval era uma porcaria absoluta. Se esta jornada sombria pelos cantos esquecidos da história mudou a maneira como você vê o mundo, inscreva-se no canal e deixe um like. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar profundamente no solo. Ajude-nos a semear as sementes para o futuro, lembrando as lutas do passado. O próximo tesouro escondido da história será aberto em breve.